Hoje é um dia insignificante, não sei que dia é hoje. Que dia que é hoje, hein? Acho que é 3 de março, parece. E nós estamos estudando as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne e o fruto do Espírito. E nós estamos em Gálatas, capítulo 5, verso 22, onde é dito o seguinte: mas o fruto do Espírito amor, ágape, alegria, cara, eirene, paz, macrotomia, longanimidade ou paciência, e benignidade e bondade, que é crestotes e agatossune. Crestotes e agatossune. Parece que são duas coisas iguais. Benignidade e bondade. Elas são duas coisas tão gêmeas, tão próximas, tão parecidas, que eles fazem a maior bagunça na tradução. Tanto a versão inglesa como a versão... Aliás, na versão inglesa, benignidade é kindness. E bondade é goodness. Goodness. Então, no inglês dá para você perceber melhor, né? Kindness e goodness. Mas no português, benignidade e bondade é muito próximo, é muito similar o significado. Não é a ação, né, cara? Oi? Muito significa a ação do outro. Sim, né? Exatamente. Os dois, nós vamos ver, os dois são muito interligados. A agatossune, que é a bondade, tem mais a ver com o caráter. Deus é bom intrinsecamente. E a benignidade é essa bondade em ação, viu, Elaine? Ela sendo manifestada. Por exemplo, no nosso versículo de Romanos 2,4 é dito que é a benignidade de Deus que conduz ao arrependimento. É a benignidade de Deus que conduz ao arrependimento. Hoje nós vamos dar continuidade àquele raciocínio que a gente começou a desenvolver na semana passada, onde nós vimos que esse texto é a benignidade de Deus, o creston, o crestotetus, o crestotes, a benignidade, vai do Romanos 1,18 até o Romanos 2,16. E nesse contexto é visto uma grande rejeição de Deus por parte da humanidade. A humanidade não quer saber de Deus. Fala muito em Deus, vai com Deus, graças a Deus, glória a Deus, mas na prática mesmo, o Senhor Jesus Cristo falou que ninguém quer se aproximar da luz para que as suas obras más não sejam reveladas. Eu estava vendo, por exemplo, Lulu, e eu fico brincando o tempo todo assim, meio que zoando, as pessoas se levantando de madrugada, 3, 4 horas da manhã, para 6 horas da manhã, está lá no bloco de carnaval, um dos que mais brilha aqui em Belo Horizonte, é um muito famoso. Eu fico falando para assim, as pessoas estão levantando 3 horas da manhã para estar no culto, na escola dominical às 6 da manhã, milhares e milhares de pessoas, milhões, multidões, acordando cedinho, Elaine. 4 horas da manhã já está lá na porta da igreja querendo entrar para a escola dominical para adorar o Senhor, para louvar. Não aparece ninguém. Agora, quando é para aquela coisa lá que a gente sabe, aquela bagunça... Aquele grupo que é muito famoso aqui em Belo Horizonte, que é das 4 horas da manhã, ontem tinha 400.000 pessoas. Para assistir a escola dominical, 6 horas da manhã? Não, para aquele grupinho. E o pessoal chega com 2 horas de antecedência. Concentração, 4 horas da manhã. É disso que eu estou falando. A humanidade, eu aceito uma aguinha. A humanidade rejeita Deus. O contexto mostra isso. Porque Deus se manifesta através das coisas criadas, e essas coisas criadas compõem uma revelação suficiente para que se perceba que tanto o seu eterno poder como a sua glória, a sua divindade e o seu poder. Isso deveria ser suficiente para gerar temor. Puxa vida, existe um Deus aí poderoso, hein? E também a revelação que Deus faz de si mesmo através das coisas criadas deveria gerar
um desejo de busca por Ele. Mas o próprio texto de Romanos fala que não há quem busque a Deus. Tem ninguém interessado. O pessoal não tem interesse nenhum de Deus. Muito pelo contrário, ao invés de ter temor de Deus e buscar a Deus, o que se manifesta é impiedade, é perversão. Obrigado, aceito mais. É distorção da verdade, detendo a verdade pela injustiça. É a não glorificação de Deus, não glorificaram como Deus, e ainda por cima mudar a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo criaturas. Adorando e servindo, praticando a idolatria. Então Deus responde a essa rejeição através da benignidade. Através da benignidade. Mas a benignidade, apesar do nome falar, parece que a benignidade só age através de atos bonzinhos, atos carinhosos. Mas aquele que retém a vara, ele na realidade não está amando. Quem ama cedo corrige o seu filho. A gente conhece esses princípios, a gente conhece esses provérbios, a gente conhece essa doutrina. Está lá muito explícita em Hebreus capítulo 13, que Deus açoita. Eu tenho até vontade de escrever um livro assim, viu, Elaine? Eu já comentei isso com o Rafael Belém. Daria um título de livro assim, que no mínimo o pessoal ia comprar para saber o que está falando ali. Ó. Esse pedaço de versículo aqui. Ó. O Senhor açoita quem ama. Não é? Olha que bonito o título dele. Está lá em Hebreus capítulo 12, verso 6. O Senhor açoita. Açoitar é até meio pesado, né? Açoita. Açoite. Então a benignidade de Deus, buscando conduzir o homem ao arrependimento, permite que o homem experimente e conviva com as consequências do seu próprio pecado. Já que o homem ele quer fazer tudo que dá na cabeça, e mesmo a revelação que ele recebe de Deus, ele ainda distorce e ele detém a verdade pela injustiça. Deus, na sua benignidade, no seu crestotetos, a riqueza da sua benignidade, visando o arrependimento do pecador, ele permite, ele cria um programa de permissão, aonde ele vai deixar o homem conviver com as consequências do seu próprio pecado, para que o homem se assuste com a não limitância da corrupção que existe no coração dele. Que a palavra fala em Jeremias que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Desesperadamente. É um desespero. Nós não sabemos o quão mal nós somos. Qual o nível de maldade nós somos capazes de chegar, se Deus permitir. E Deus tem permitido o homem ir até o seu limite, e até onde ele quiser. A gente já está colhendo. Nós já temos visto o que a nossa sociedade está virando. E é só o começo, tá, Elaine? A coisa vai piorar na próxima década, vai piorar muito, porque de acordo com o que está escrito aqui em Romanos capítulo 1, verso 1:18 até o 2:16, nós vemos que existe, dentro da manifestação da benignidade de Deus para conduzir o homem ao arrependimento, a gente percebe 3 Deus entregou dentro do texto. Um no verso 24, um no verso 26 e um no verso 28 lá. No 24, Deus entrega ao homem a imundícia do próprio coração. No 26, Deus entrega o homem a paixões infames. E no verso 28, Deus entrega o homem a uma disposição mental reprovada. Você pegou o microfone, você quer falar algo? Eu acho que eu já falei isso uma vez, sei lá, na segunda, mas quando eu estava no meu primeiro
Aí teve uma aula que eu não me lembro agora se era hermenêutica do direito, ou filosofia, não sei. Eu só sei que o professor comentou um negócio sobre o tanto que o ser humano é mau, o tanto que o ser humano é mais na área de criminologia, assim, isso é uma coisa inerente do... Aí eu citei esse versículo na sala, eu falei, não, inclusive a Bíblia... O Jeremias? Do coração desesperadamente corrupto. Mas na hora que eu falei isso, que o coração do homem é desesperadamente corrupto, ela falou, não é tanto assim. Não é tão assim. Tipo assim, tem um lado bom, né? Não, é aquela coisa assim, que tem como recuperar. Tem como maquiar. Então nós temos 3 estágios. Viu, Elan? Nós temos 3 estágios, eu gosto da palavra, 3 estágios de entrega. Primeiro, Deus entrega a sua própria imundícia, a concupiscência do seu próprio coração. E a consequência disso é que os homens, as pessoas, passam a desonrar o seu próprio corpo entre si. É isso que está acontecendo. Hoje em dia ficar, transar, ficou normalíssimo. Eu lembro, na época eu me escandalizei, há uns 20 anos atrás, começou esse negócio de pai deixar namorado trazer namorada para dentro de casa, e namorada trazer namorado para dentro de casa e dormir junto. Isso há uns 20 anos atrás, 25, causou escândalo. Hoje está normal. Hoje está normal, o pessoal faz na rua mesmo. Eu lembro que há uns 40 anos atrás, quando eu comecei a mexer com esse negócio de tatuagem, que eu fiz a minha própria tatuagem, que eu comecei a tatuar pessoas por aí, isso na época era um escândalo. Não sei se você lembra, uns 40 anos atrás, a primeira criança que foi de brinco na orelha para a escola, foi um escândalo, deu um rebu. Hoje em dia, você vê mãe de família toda com tatuagem, não tem nem lugar no corpo que não cabe tatuagem, criança tatuada, a coisa está ficando comum, entendeu? Não estou falando de tatuagem errada, estou falando assim, como que as coisas que antes eram estranhas, eram esquisitas, eram bizarras, não eram permitidas, eram escandalosas, vai ficando comum. O homem vai acostumando com o pecado. Isso é Deus entregando o homem a sua própria imundícia, a concupiscência do seu próprio coração. Então o que aconteceu? Que foi que teve uma revolução sexual, uma revolução de gênero, como você falou. O segundo estágio da entrega é a revolução homossexual, que é quando Deus entrega a paixões infames. Até a palavra é infame, né? Infame. Uma coisa que não é de boa fama, porque antigamente era escondidíssimo. Eu lembro do meu pai me contando que há 70, 80 anos atrás os homossexuais eram camufladíssimos. Era uma coisa escondidíssima. E quando se descobria um que tinha, era um risinho assim, ele é macho ou fêmea. Hoje em dia está na avenida, está na mídia, está na televisão, está nos blogs, está nos púlpitos. E se você rir, você é preso. Viu? Tem até no púlpito hoje em dia, viu, pastor Geraldo? Tem gay até pastor, tem pastor gay, Está crescendo assim. Está crescendo no mundo. Isso é o segundo estágio da entrega. E o homem não acorda. O homem, em vez de opa, tem uma coisa errada, ele vai ficando acostumado. Começa até a proteger. Tem até lei, exatamente, você quer dela. Aí vem o terceiro estágio, que está lá no verso 28, que Deus entrega a uma disposição mental reprovável. Isso no grego significa uma mente que não funciona, viu, Elaine? A cabeça não funciona. Agora que eu estou nessa vibe, eu tenho prestado mais atenção nas notícias, eu até chamando a atenção do Lulu, como as pessoas não percebem o que estão fazendo. Acho que só acorda quando está na cadeia. Se é que acorda. Uma disposição mental reprovável, uma mente que não funciona. Quando as pessoas perdem a noção do que estão fazendo, quando as pessoas não têm senso crítico, as pessoas se tornam insensatas.
A consequência disso é o caos social, que está descrito aqui nos versículos 29, 30, 31 e 32. Cheios de toda, viu, né? Grifo no todo. Cheios de toda. Além de estar cheio, é de toda. Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso é a nossa sociedade. Esse é o terceiro estágio e isso só vai piorar. Terrível. De acordo com o Ivan, a radiografia do coração humano. Que está em público agora. Isso antes estava só lá dentro do coração humano e se manifestava pouco. Eu perdi a cabeça, matei a Leila Diniz, né, evangelicana. Hoje está normal. Naquela, você vê, de 40, isso foi umas 40 anos atrás, nem sei se vocês lembram quando a Leila Diniz foi morta, que era uma figura muito pública, né? Era um feminicídio por ano. Hoje em dia você liga lá na Record, como é que chama aquele programa lá? Balanço Geral. Tem 20 por programa. Das mulheres com inchado, não sei o que, aquela coisa toda, morta. Está normalíssimo. Sem afeição natural e sem misericórdia. Eu já não estou aguentando nem assistir mais esses noticiários, porque ficou comum. Ficou comum. E vai ficar cada vez mais comum. De mal a pior. Você não bate na sua mulher, daqui a uns dias é assim. Ué, que mundo você está vivendo? Você não bate na sua mulher, não? Porque vai ficar o normal. É nessa hora assim, que a gente percebe a importância realmente da lei, porque senão Sim. é o que a Bíblia fala. Mas a lei está afrouxando, Elaine. Exatamente, é o que a Bíblia fala. A lei está afrouxando. Aqui, ó, cheios de toda injustiça. O nosso judiciário, eu fico vendo na televisão, o cara mata, 3 dias depois está solto. O pessoal matou mais de 300 pessoas lá com laudo errado, 13 dias depois está solto. Carlos, Não é? Está funcionando, que tá. Com relação ao judiciário, interessante é que isso está sendo refletido no nosso trabalho de advogado. O negócio está tão assim que você faz um pedido judicial e você já tem que ter preparado o seu recurso. Você já tem que, entendeu? Eu escutei isso recentemente lá na Rádio Gabardo, no tribunal lá, e tive que pôr em prática essa semana. Não adianta você ficar pelejando, não. Você já tem que ir para segundo, para terceiro, e você sabe que lá em Brasília já está difícil. Então, assim, as coisas vão agarrando, e eles não, a lei fala isso, mas a gente tem que... a palavra que eles usam muito é... A espada está ficando cega. Não, nós temos que mitigar isso aí, porque não é... Entendeu? Vamos resolver isso de outra forma, porque tem outras... Se eu abrir mão disso aqui, vai desencadear isso aqui tudo para outras pessoas. Tá assim agora. Não tem um texto de Romanos hoje de Pedro que fala que a justiça do homem é a espada de Deus vingadora para corrigir a sociedade. A espada está enferrujada. Está ficando completamente cega. Ela nem está saindo da barra mais. E tem um outro fator complicador, viu, Elaine? O pastor falou citou o Ivan, que é a radiografia do coração do homem, que está virando a radiografia da sociedade. E antes a coisa era um pouco mais isolada. O problema que a coisa vai se multiplicando, porque essas coisas ruins, o pessoal gosta de imitar. Os copycats, tem gente que, aquele Mary Manson mesmo, aquele assassino em série lá, ele tem admiradores, ele tem até igreja. Ele tem gente que cultua um serial killer. O ser humano gosta do mal. Ele gosta da morte, ele gosta da desgraça. Caído, né? Sim, é o homem caído. E o crente não guiado pelo Espírito também. Então, o problema, o fator complicador é que a natureza corrupta e pecaminosa agora tem um poder, eu tenho a força que nunca existiu antes, que chama mídia. Mídia digital. A mídia eletrônica agora está espalhando mal como nunca aconteceu antes. Agora você tem um mau exemplo no seu tablet, no seu smartphone, assim, para qualquer criança ver e ser influenciada a hora que quiser. O trem só vai piorar. Entendeu? A tendência é piorar. Aí eu te pergunto, eu terminei semana passada com essa pergunta.
E como é que a gente fica nessa história? Como nós cristãos, discípulos do Senhor e santos, podemos escapar dessa poluição, dessa cultura inclinada para a autodestruição? Podemos escapar? Eu te pergunto. A resposta da Bíblia é sim. Tem jeito de escapar disso. Como é possível viver uma vida santa no meio de um mundo corrompido? Primeiro ponto. Essa não é a primeira vez que os santos do Senhor são desafiados a enfrentar esse tipo de situação. Se você for lá em Gênesis 5 e 6, você vai ver que a sociedade pré-diluviana, ela era tão ou mais corrupta do que essa sociedade promíscua e violenta que nós estamos vivendo hoje em dia. Porque a palavra do Senhor Jesus falou em Mateus 24, 37, 38, que assim como era nos dias de Noé, também assim há de ser nos dias que antecedem a vinda do Filho do Homem. Uma sociedade promíscua e corrupta e violenta. O Lameque, ele fez até um cântico para divulgar a violência dele. Eu matei por uma causa banal. Botei isso na advocacia. Causa banal, sem direito de defesa. Como é que chama esse tipo de crime? É um tipo de crime que a pessoa não dá chance do outro se defender e vê que é por uma causa gratuita, assim. O cara pisa no seu pé, eu mato. O Lameque falou, pisaram no meu pé, eu matei mesmo. E aí? Vai ficar por isso. Tem esse tipo de crime que está ficando comum. Toma uma fechada na rua, mata. Esbate no outro no boteco, mata. Pai e filho. Ou não, essa pergunta que você fez, o Paulo fez para ele em Romanos 7, né? Sim. O levar desventurado, o homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal, dessa morte, né? Ele vai mais graças a Deus. Aí é um caso individual, cada um dando conta de si mesmo, buscando andar no Espírito. Se você andar no Espírito, você não satisfaz as concupiscências na carne. Mas eu estou falando como sociedade, nós estamos mergulhados no meio dessa sociedade. E isso não é a primeira vez. A geração de Jeremias foi corrompida, particularmente lá em Israel. O pessoal, o Ezequiel, Deus mostrou para ele que o pessoal construiu parede falsa dentro do templo para adorar a deusa do meio-dia, a senhora aparecida da época deles lá, os São Judas deles. Por motivo torto, exatamente. Mas você teve que consultar seus amarrados. Eu ia falar torto, mas eu não sei se essa palavra. Eu estava achando essa palavra da Bíblia, mas era da minha cabeça. Mas olha para você ver, não é a primeira vez que os santos, viu, Elaine? Que quem tem Deus enfrenta esse desafio de viver no meio de uma sociedade corrupta, promíscua, violenta e etc. Porque nos dias de Noé era assim. Gênesis 5 e 6. No entanto, existiam homens que viviam uma vida que agradava a Deus. A linhagem lá de Sete. Tinha um que é citado particularmente lá em Gênesis 5, 24, que diz que ele agradou tanto a Deus que Deus até o tomou para si, que é o Enoque. No meio dessa geração absolutamente corrompida, teve um que conseguiu viver tanto dentro do padrão de Deus, agradar tanto a Deus. Bom dia, bonita camisa, eu não diria bonita, eu diria linda, linda, azul da cor do céu, a cor favorita de Deus. Você vê meu cabelo que eu tenho que cortar ele. Cadê? Você não vai colocar um glitter aí não, tal? Dá ideia não. Enoque agradou tanto a Deus que Deus pegou, não, vem pra cá, eu gostei demais de você, porque Deus é mineiro, eu gostei demais de você, vem pra cá. Deus o tomou para si. Gênesis 5, 24, 5, 24b. Mesmo numa geração corrupta, tinham alguns homens que andavam com Deus. E qual que era o segredo do Enoque? Qual, Elaine? Para ter agradado tanto a Deus, mesmo dentro de uma geração corrupta. Andar com Deus. Mateus 5, 22b de Gênesis. Como é que você sabe? Ele andava com Deus. Andou o Enoque com Deus. É o imperativo de Gálatas 5, 16. Andai no Espírito. Só tem uma forma de sobreviver nos dias sombrios.
eu gosto dessa palavra, sombrios que vivemos, andar com Deus, andar sob a orientação do Espírito. Então, de maneira nenhuma satisfaremos aos impulsos da carne. Gálatas 5,16. Mas manifestaremos o seu fruto. Só tem um jeito. Sintoniza o seu dial. É dial, né? Lá no GA 516. Gálatas 5,16. Andar no Espírito. Só tem um jeito. Vai xingar? Ora, pede perdão. Paizinho, me enche do teu Espírito, eu quero andar com a tua vontade. Tem que policiar. Isso é uma disciplina. Isso é algo que é momento. Andar. Eu dei o primeiro passo vitorioso. O próximo passo já pode ser de fracasso, se eu não vigiar. O Pedrão lá, tu és o Cristo, filho de Deus. Muito bem, Simão Barjonas. Parabéns para o Simão Barjonas aí, porque foi o Espírito que te revelou. Daqui a pouco, arrega Satanás. Tomou uma lavada de Jesus assim na frente de todo mundo. Você pode dar um passo errado e logo depois um passo certo, o próximo passo. Você tem que estar ótimo. A palavra fala em Timóteo, fala num monte de lugar que você tem que vigiar, que você tem que buscar disciplina, que você tem que se esforçar, que você tem que correr atrás. Ainda bem que o Marcelo Lino não está aqui, senão ele ia discordar disso, né? Ou seja, discordando dos arminianos, que isso não é para manutenção da salvação, isso é para uma questão de sobrevivência. Nós estamos numa guerra, a gente tem que buscar estar sintonizado com Deus. Então, se nós fizermos igual o Enoque e andarmos com Deus, a gente vai agradar o Senhor, a gente vai manifestar o fruto. Então, não apenas não andaremos com a multidão cegada, que está cega por aí, tateando, caindo, tropeçando, não segue. Pior que ainda tem alguns que se propõem a líderes, né? Que se propõem a condutores de guia de cego, e cai todo mundo no buraco. Não precisa nem citar. Então, não apenas não andaremos com a multidão cegada, mas seremos um destaque que contrasta, um testemunho, como diz Filipenses 2,15, filhos de Deus. Eu sei que o pastor geral gosta desse texto. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceremos como luzeiros no mundo. Porque a palavra de Deus ensina, em Romanos 2,4, voltando ao nosso texto, que é a benignidade de Deus que conduz ao arrependimento. Então, quando andamos em obediência ao Espírito, ele como fruto, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Quando a gente anda em obediência ao Espírito, obedecendo Gálatas 5,16, o Espírito Santo manifesta essa benignidade em nós. Ela frutifica, ela é showzada, ela é mostrada, para acordar essa turma cega aí. E quando ela é exibida no dia a dia, essa benignidade, ela cria oportunidades para o arrependimento dos perdidos com quem convivemos. Tem uma pessoa não nascida de novo que trabalha conosco lá no escritório. Ele é amigo de longa data do André, já trabalhou em outras 2 empresas com o André, e ele está desempregado há muitos anos, e ele está tendo lá na MN, né, no escritório do André, a oportunidade de poder crescer junto com a gente, correr atrás, né, dar marretada nas pedras duras e sólidas do dia a dia, com o suor do teu rosto. Você vai buscar seu pão, e ele está ali com a gente, com muita paciência. O lucro não é muito, mas ele não tem para onde ir mesmo. Igual nós estamos no beco sem saída, humanamente falando. O jeito é ficar por ali mesmo e contar com a direção e a bondade e a benignidade do Senhor. E lá é um lugar onde a gente ora, a gente lê um texto da palavra todo dia, faz o devocional. Isso vai influenciando a pessoa, é lógico. O cara é incrédulo, mas todo dia, durante um ano, todo dia ele participa de ele nunca faz oração, ele só fala o amém. Ele não sabe orar e nem quer orar, mas o André ora, né?
Então ele vai convivendo com aquilo, com dois caras diferentes, com dois caras que numa empresa a primeira coisa que se faz é orar e ler Bíblia. Isso vai minando o cara. Lá na onde ele pratica jiu-jitsu também, o melhor amigo dele é evangélico. Aí ele outro dia, ele mesmo falou assim, engraçado, eu estou cercado de evangélicos. Os meus melhores amigos lá na academia é evangélico. Aqui é onde eu trabalho, meus dois melhores amigos são evangélicos. O cara ele vai acabar virando evangélico. Vai acabar nascendo de novo. Por quê? Você vai manifestando o fruto do Espírito para a pessoa. Você vai agindo dentro das circunstâncias de uma forma diferente do que o cara está acostumado. Ah, me deu um soco, eu dou também. Eu vou chutar, eu vou xingar. E ele vê a nossa reação diferente. É diferente. Tem alguma coisa diferente desses caras. Eles não reagem da forma que a multidão reage. Isso o Espírito Santo vai fazendo um trabalho, vai conduzindo a pessoa ao arrependimento. A forma, você cheio do Espírito, controlado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, andando no Espírito, é lógico que você causa uma influência, que você causa um impacto, que você causa um testemunho. O irmão aqui mesmo, o Américo, deixa ele senta dentro do cantinho, ele já falou do rapaz que chamou ele para briga, que quis dar tiro, que quis dar soco. Ele falou assim, não vou brigar com você não. Se eu quiser, você pode me bater, mas eu não vou te bater. Isso muda as pessoas, isso a gente sabe que é assim que funciona no dia a dia. O próprio Paul, lembra lá do testemunho do Paul, todo mundo conhece, do quase atropelou, quase brigou, o Espírito Santo arrebatou as ações lá do pastor Mark, em vez de bater no cara, ele aconchegou o cara acabou, essas coisas que vão mudando. Ou seja, quando a gente anda em obediência ao Espírito, ele como fruto manifesta essa benignidade em nós, que quando exibida no dia a dia, cria oportunidades para o arrependimento dos perdidos com quem convivemos. Por outro lado, quando a gente quer viver por nós mesmos, eu aqui me viro, eu dou meu jeito, eu faço do jeito que eu quero, Espírito Santo, chará, sem palpite, aqui sou eu que decido. Esse tipo de situação não perdoo, eu não aceito, vai ter que ser do meu jeito, eu vingo mesmo, eu chuto, eu busco a minha própria justiça. Eu estou ouvindo palavras muito comuns aí. Que até esse era o meu discurso. Eu faço justiça com a minha mão. Eu faço justiça com a minha mão. Eu era desse discurso aí. Mas não sei por que o Senhor vai mudando a gente, né? Vai mudar, você não está ativo. Por outro lado, quando nós não somos benignos, você se recusa a andar no Espírito, dentre muitas coisas que acontecem, uma delas é que você está negando a oportunidade de arrependimento do perdido que convive com você. Eu já experimentei isso de forma positiva e negativa, né? Dependendo das épocas da minha vida com quem que eu estava andando, se com o Espírito ou comigo mesmo. Ou seja, não é só uma questão da minha vida, é uma questão de muitas vidas envolvidas, de um plano de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. Nós não sabemos a extensão desse plano, a abrangência desse plano. Então, não andar segundo a vontade de Deus, além de ser um ato mesquinho, um ato egoísta, é um ato que, entre aspas, afeta o próprio andamento do plano de Deus para outras vidas, além da minha vida. Além da minha vida. Ou seja, é uma coisa muito séria. É uma coisa que... por isso que Satanás investe tanto nisso, porque ele sabe a profundidade e a gravidade da batalha na qual nós estamos envolvidos. A gente tem que ter, por isso que a palavra fala em milhares de lugares, que a gente tem que ter temor e tremor. Se Deus abrir mesmo o nosso olho assim, a gente até treme. A gente nem aguenta a revelação. De tão sério que é o negócio, de tão sério que é o negócio. Mas, no final das contas, o que é mesmo benignidade? Agora entrando na palavra, nós temos 9 minutos ainda, vai acabar 45, né? O que é benignidade? Indo lá no grego, indo lá na definição da palavra conforme ela foi usada aqui em Gálatas 5,16. Que aqui fala que o carpus tes pneumatos, né?
O fruto do Espírito é ágape, cara, aletheia, macrotomia, crestotes e agatossune. É amor, alegria, paz. Para o senhor estar falando é grego, né? É grego mesmo. É amor, alegria, paz, Só coisa estranha. longanimidade. O pentecostal vai gritar até aleluia, glória a Deus. Benignidade, bondade. A palavra que é traduzida por benignidade é crestotes. E isso costuma ter um histórico no grego, uma etimologia, né? um porquê da palavra ser assim. Benignidade é gentileza, é suavidade, é espaço para franqueza, é espaço para perdão, é tolerância, é um temperamento ou uma disposição que se deleita em contribuir para a felicidade alheia. Benignidade ou crestotes é um exercício que se alegra em suprir as necessidades dos outros. É um exercício que se alegra em aliviar as aflições do outro. Benignidade, crestotes, é uma doce e gentil disposição em servir. Quando nós andamos no Espírito, ele nos enche de uma vontade de fazer o outro feliz. Raras vezes na vida a gente experimentou isso, você lembra? Né? Quando a gente é crente de verdade, a gente não experimenta isso. Porque, olha que interessante, porque Gálatas, o fruto do Espírito, ele tem 9 manifestações do caráter de Cristo que é reproduzido em nós. Obviamente o amor, a alegria e a paz são características de um relacionamento mais vertical com Deus. Aí vem as 3 características que afetam o nosso relacionamento horizontal com o próximo, que é longanimidade, benignidade e bondade. A longanimidade, nós vimos a macrotomia, é o jogar a ira lá longe, é o ser tardio em irar, é ter paciência com as pessoas. Isso não é fácil. Isso não é fácil. É sobrenatural. A gente pensa assim, não é tão difícil assim não, mas pensa bem naquelas pessoas assim, que você realmente não vai com a cara delas. Tem algumas no noticiário. Como é que eu vou ser benigno com aquele ex-governador do Rio de Janeiro? Aquele é um cara que me tira do sério, não é? Eu beiro pecar e muitas vezes até peco, por causa das notícias que eu vejo daquele homem, como uma simples pessoa pode afetar negativamente tantas vidas. O grau de corrupção, os tentáculos dele, já estão descobrindo que está chegando na igreja católica. Você está vendo no noticiário. Como que um homem prejudica tanta gente? Olha quanta gente morre, passa fome, tem necessidade, está em deficiência de alguma coisa no Rio de Janeiro por causa da administração daquele homem. Na saúde, na educação, nas obras, para tudo quanto é lado. E o homem já está condenado a mais de 200 anos de cadeia, e cada dia aparece um processo novo. E o que sabe que me espanta, é como é que tem advogado que ainda se propõe a defender um cara desse. Como? O cara é indefensável. Ele me tira do sério. Eu, por mim, eu aperto aquele cordãozinho e jogo ele no lago de fogo fácil. Mas eu tenho que amar. Eu tenho que ser benigno. Eu tenho medo dele converter. Sério, no fundo, eu tenho medo de um homem desse nascer de novo e acabar indo para o céu. Porque não merece o céu. Mas eu mereço. Ninguém merece. Entendeu? É. Mas tem uns que exagera mais, a gente fica mais assim, né? Você quer mais é que ele morra logo e vai para o inferno. Mas não é assim. A palavra fala que a gente tem que ser paciência. E não somente ter paciência, viu, Hernani? Mas servir com gentileza, com suavidade, com franqueza, doido para fazer o outro feliz. Nossa, meu objetivo na vida é fazer o outro feliz. Porque quando você anda no Espírito, ele nos enche de uma vontade de fazer o outro feliz, de servir, de suprir, de socorrer com gentileza e alegria, com disposição, disponibilidade e prontidão. O grego é terrível, não é? Olha só.
Você tem vontade de servir, socorrer com gentileza, alegria, disposição, disponibilidade e prontidão. A disponibilidade é uma coisa difícil. Vou ter que arranjar tempo na minha agenda. Eu vou ter que deixar de assistir umas 2 séries para poder ir na casa desse irmão atender ele. Eu vou ter que perder o jogo do galo. Eu vou ter que deixar de ter a minha siesta pós-almoço. Jesus vivia assim. Ele não tinha agenda, não. Mas ao invés de impaciência, benignidade. Benignidade ao Crestótis é o favor gentil em ação, viu, Elaine? É o favor gentil em ação. É a doçura divina. É a doçura divina. Eu tenho aqui um círculo azul com um pontinho vermelho, para olhar lá na página 1. É porque vai brotando as coisas aqui. A página 1 é aqui, ó. Benignidade. Como é a forma como Deus. A gente de novo citando aquela pregação, acho que de 2 ou 3 domingos atrás, lembra lá? Que eu tenho que tratar o outro como Deus me trata. E trata ele também. Porque o vosso Pai Celeste faz nascer o sol sobre maus e bons. Ele faz vir chuva sobre justos e injustos, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Isso é Mateus 5,41 e Atos 14,17. Ou seja, a mesma disposição gentil, a vontade de fazer o outro feliz que eu tenho para com o irmão, que é a pessoa mais importante do mundo, como diz o outro, e até irmão, isso aí é que é o cúmulo do absurdo. Tem crente que nem alguns irmãos suportam, que é o que eu já falei aqui, que é o tiro no pé. A benignidade, a palavra benignidade, Crestótis, ela aparece 10 vezes no Novo Testamento. 10 vezes no Novo Testamento. Ela aparece aqui em Romanos 2,4, ou que a gente está citando, ou desprezas as riquezas da sua benignidade, Crestotepos, e tolerância, Anoque, e longanimidade, Macrotomias, ignorando que é o creston de Deus, a benignidade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Eu tenho uma interrogação no final. A benignidade se refere ao modo como ele não levou em conta todos os nossos pecados passados. Tem muitos textos que falam isso, que ele não levou em conta nosso tempo de ignorância, que ele suportou. É a benignidade. Se refere ao modo como ele não levou em conta todos os nossos pecados passados, de modo que ele ainda não nos tratou com a justiça que merecemos a respeito desses pecados. A tolerância, que é Anoque, A-N-O-C-H-E, se refere aos nossos pecados atuais. Ele continua nos dando oportunidades para arrependimento. E a longanimidade se refere aos nossos pecados. Porque às vezes você se pergunta, mas por que o Espírito Santo juntou essas 3 palavras aqui em Romanos 2,4? Você está desprezando a riqueza da benignidade, da tolerância e da longanimidade. Porque a benignidade tem a ver com os pecados passados. A tolerância tem a ver com os pecados presentes. E a longanimidade tem a ver com os pecados futuros, pois ele sabe que continuaremos a pecar, mas mesmo assim promete estar conosco. Deus sempre pune o pecado, mas seu julgamento é atrasado para que os homens tenham tempo de se arrepender. Assim, cada vez que um não salvo respira, é uma evidência da benignidade. Cada vez que um ímpio respira, ele está experimentando a benignidade de Deus. É uma demonstração, uma manifestação da benignidade de Deus. Porque ele nem era para estar vivo. Mas por causa da benignidade, da tolerância e da longanimidade, ele vai tolerando, objetivando conduzi-lo ao arrependimento e à fé. Porque é a benignidade de Deus que conduz ao arrependimento. Benigno e reto, isso na Septuaginta, né? Que é um monte de sombra, daqui para mim é um monte de sombra, assim, vocês estão vendo. Benigno, crestos e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Salmo 25, 8. Ou seja,
É a forma como Deus nos trata. Na semana que vem a gente vê os outros 9 versículos, aonde a palavra Crestotes, benignidade, aparece, para a gente ter um entendimento mais amplo e neotestamentário da ocorrência da palavra. Amém? A professora pode orar por nós?